Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. No Pampa Debates de hoje, o Dr. Lênin Streck retornando de sua turnê por Lisboa, Paris e Madrid. Várias cidades. França, interior País. da França, Espanha, principalmente Madrid, mas quase todo o interior dos Pirineus. E mais 2 dias em Lisboa para fazer um bom bacalhau, etc. Eu gosto muito de Lisboa. Eu morei em Lisboa, né, um período, então conheço. Tu e o César Pacheco? Eu morei 2 anos e meio lá. O Pacheco também. Eu morei no Campo O César Pacheco morou no tempo da Redentora lá, com o General Fontoura. Bons restaurantes lá em Lisboa, né? Muito. Agora, tem um amigo nosso que passou aniversário lá em Lisboa e comemos um restaurante muito bom chamado Solar dos Presuntos, que é de um amigo lá, o Evaristo e o Pedro. O seu Evaristo é o dono e o Pedro é o filho. É um dos melhores restaurantes de toda Portugal, né? De toda... Brigadeiro Raul, eu estive lá. Prazer tê-lo aqui. Senhor. Dr. Faustino Júnior, da mesma forma, prazer tê-lo aqui. Tu voltaste e hoje foi passear na Rua da Praia para tomar um banho de civilização, né? Porque foi incrível. Estava andando no meio dos indígenas por lá e tal. Estou preocupadíssimo com o prefeito de Porto Alegre, se estiver assistindo ou assistir. Não quero estar na pele do problema que ele vai ter. Porque é um problema estrutural. Pensemos, eu fui lá na Caldas Júnior e de lá a pé até perto da Santa Casa, na frente, porque eu fui ao médico. Então eu não queria passar, fazer a pé, embora o calor. E fui bem devagarinho, tinha um tempo, levei um tempão e fui observando tudo, inclusive as laterais. Quer ver o sentido figurado dele? Eu já vou imaginar. Desculpe te interromper. Tu saiu de terno e gravata da Caldas Júnior e chegou na Santa Casa de tanga, chega cestinha de vime. Não, eu comprei tudo no caminho. Chegando do outro lado. Não, eu comprei tudo no caminho. Comprei pena, bolsa, pena, mamão, maçã, calção Adidas, tudo que você imagina. E outra agora. O que? Índio usa calção Adidas? E qual é o problema? O grande problema é você achar um espaço entre as ocupações. Vamos dar o nome aos bois? O espaço público foi usurpado. Bom, então, veja assim, vendendo tudo que tem. Indígena. E são... há várias tribos sociais. A grande questão me preocupa, por exemplo, há 4, 5 meses tinha talvez 1/3 disso. Nós falamos aqui, eu fiz uma coluna no Sul, eu falava da praça, porque eu falava das farmácias, vocês lembram desse programa, tinha ali umas 15 farmácias em 100 e poucos metros, eu acho que estava presente nesse programa, e depois estavam só na praça, a praça estava ocupada. Engraçado, agora teve um período em que eu me surpreendi por isso, e o problema do prefeito é maior, que toda a Rua da Praia e mais a parte que vai para Andradas e na própria na Borges estão ocupadas. O prefeito tem um problema seríssimo, porque ele não pode tirar um só. Como ele vai fazer? Porque ele tem que tirar todos, não sei, se ele deixar, degrada. Porto Alegre é uma capital, nós já falamos muito disso, porque ela se perdeu toda a estética, porque também essa estética, a questão do turismo, tudo isso, eu não sei o que vão fazer, eu não sei, e é uma questão da violência, as pessoas, eu conversei com algumas pessoas, se queixam muito do problema da punga, de uma série de coisas, e o comércio, e isso é eu estou falando um dado objetivo, sem juízo de valor, o comércio se ressente muito porque os comerciantes dizem que eles sofrem um problema de constrangimento. Porque na frente do concorrência ilegal. Concorrência ilegal, etc. E é tudo. Eu sei que é um problema social, evidente, mas é tudo, são mercadorias que vêm que não pagam imposto. Nós entendemos os problemas sociais do indígena e tal. É um dado, a Estrada do Mar tem um local ali, que até um amigo meu, uma vez eu fui lá olhar, que ele queria comprar uma fazenda, que é da Estrada do Mar até a Lagoa. Aquilo ali virou aldeia indígena.
com placa, inclusive tu vem a 80, chega ali tu baixa para 60, porque é uma aldeia indígena. Só fizeram uma oca ali na entrada, não tem, os caras são de Goiás e conseguiram, não sei por que cargas d'água, aquela área como aldeia indígena. Aqui no centro de Porto Alegre tem uma área indígena. Sabia disso? Não, isso eu não sabia. Tu vindo pela Duque de Caxias, passa o Palácio Piratini, passa aquela rua da esquina da Catedral. Tem uma placa. Tu vai um pouquinho adiante, tem toda uma área que é indígena, que é no estacionamento. Não sabia. E na Constituição de 88 é sempre indígena. bom lembrar. Na Constituição de 88, quando se falou em área indígena, diz o seguinte, que a área indígena deveria ser aquela que estaria ocupada naquela data. Isto é o que diz a Constituição de 88. E aí veio a festa, raposa não sei o quê, e raposa daqui, leão dali. Que o general Heleno denunciou o que ia acontecer. E aconteceu. Criaram uma nação indígena. E aconteceu, certo? O estado de Roraima, ele foi inviabilizado como estado pela ocupação, certo? Os índios que trabalhavam na agricultura hoje estão passando fome. Isso é um fato. Estão arrendando as terras. Não, eles não sabem fazer aquilo, pô. Eles não sabem. Então, aí sabe o que aconteceu com a produção? Saiu do Brasil e foi para os países limítrofes. Então, aqueles gaúchos, principalmente, tinham subido e goianos que tinham subido para produzir arroz, porque lá não é floresta amazônica. Aquela região ali de Roraima, ele tem o bioma idêntico ao do Cerrado. Então, quando se fala, você pensa, não, ali é floresta. Não, ali é a região amazônica, mas ali não tem floresta nenhuma. O bioma ali é igual ao do Cerrado. Vamos dizer bem da verdade, porque daqui a pouco vem aí os ideólogos irracionais, os vigilantes do comportamento alheio, dizer que nós somos contra índios. Não, uma coisa é uma coisa... é manter o índio no estado primitivo. Sim, que claro, parece que é orgásmico. O índio fica lá, numa oca, comendo raiz e tal. Tem que manter o índio. Por que o índio não pode se desenvolver como qualquer outra cultura? Ele pode manter a tradição... Mas ninguém quebra a tradição de ninguém. Não, ele mantém a tradição dele, claro, das festas, dos cantos, não sei o quê, mas ele tem que ter saneamento básico, ele tem que ter saúde. Tem que ter luz, tem que ter água, tem que ter telefonia, tem que ter tudo. Ele não tem saneamento básico. Certo? Você quer deixar o camarada assim? Isso é subhumano. Deixa eu só simplificar. Não, mas eles têm orgasmos com isso, de manter o índio lá. Só para concluir isso, política. Essa questão a questão indígena, tem inclusive um setor do próprio Ministério Público que trata disso, Ministério Público Federal, e essa é uma questão complexa no Brasil, e só queria, só para deixar marcado de novo o problema... Não, torna um complexo. De um problema como Porto Alegre, que é uma cidade que todo mundo decanta, Porto Alegre é demais. Vamos pensar assim muito. Nós estamos dando aqui. Quem mora lá não precisa de dados, mas quem quiser passar, passe amanhã e veja. E o prefeito deve estar apavorado com isso, porque uma cidade que todo mundo. Porque tem uma coisa que você tem uma narrativa sobre Porto Alegre, uma pós-verdade, que é uma narrativa. Se você fizer a narrativa sobre Porto Alegre, de tudo que se fala todos os dias nas propagandas e tudo, nas fotos que se faz, e for ao centro de Porto Alegre, centro não é centrinho, é uma distância de, sei lá, 700, 800, 1 quilômetro, tudo, e vai se apavorar. Eu penso como o prefeito deve, com sua equipe, pensar o que eu faço com centenas de pessoas. Mas se faz o que se fez com o camelódromo, se cria uma área para eles vender. E por que índio tem que estar vendendo cestinho, tem que estar vendendo colar, tem que estar vendendo penacho? Índio pode estar desenvolvendo tecnologia, pode estar vendendo produtos mais desenvolvidos. O índio pode ter uma situação melhor. A não ser que você use a situação do índio numa situação para manipulação política. Não, e para esconder outras coisas também, porque no meio do índio também tem o contrabando. Mas índio não vota, não, Paulo Sérgio. O problema é que o índio, ele índio não vota? Aonde que não vota? Vota aqui no Brasil, o claro, índio pode votar?
vamos. Ele tem essa proteção da lei toda. Vota e pode Mas ser por que a eleito. gente não vota? Para mim até surpresa isso, tio. Ele tanto vota como pode ser eleito. Eu não- cadastrar. Mas o que tem por trás, só para registrar isso, as facções, enfim, as pessoas que são os intermediários nas vendas. Eu estou apavorado pelo volume de bolsas e roupas e tudo que eu vi hoje. Eu sei que as Mas tu pessoas falou calção Adidas? Sim. Não, eu já vi índio de calção Adidas. Não. Já vi. Camisa do Flamengo, calção. Aqui, ó, Agora não não. vamos reduzir isso a um probleminha que são, digamos assim, 25 índios. Não, eu estou falando de centenas de vendedores, inclusive imigrantes. Sim. Centenas de vendedores. Vão lá amanhã e vejam. Então, só de bancas em frente de lojas com calções Adidas ou Nike, assim, aquelas marcas, Camisas de clube de no futebol chão, também, né? assim, ó. Aí a lista de bolsas, aqui adiante as quinquilharias normais e mais no meio da Praça da Alfândega Não, ali Nelson Marques, vai tem, ver. tem as barracas. Está tudo lá. Eu estou pensando no futuro. O que é que a prefeitura vai fazer? Não adianta só fazer um camelódromo. Não, inclusive o que eu acho muito importante ali é o seguinte, todo aquele legado vamos dizer assim, da arquitetura, da arte. Comprometido. Comprometido, entendeu? Então, pô, além de ter todos aqueles grafites, aquelas coisas que realmente não dá para entender, mas tem tudo isso, você vai passar ali, então no final de semana, certo? Você vai pegar um amigo que venha te visitar, não, vou te mostrar ali Porto Alegre. Não vai. Então não anda em lugar nenhum. Então, não vai andar na Borges ali, no viaduto da Borges. Sabe o que ali. acontece? Vai todo mundo para Gramado. Sabe por quê? Porque a rua é limpa, certo? Porque não tem grafite, certo? Você é bem tratado, entendeu? Então, chegou na minha casa, eu levo para Gramado. Todo mundo adora Gramado. Eu estive agora fim de semana em Gramado, Brigadeiro, e não estava muito tão bem assim, Gramado e Canela. A crise chegou lá também. Os hotéis não estavam cheios, os restaurantes mais ou menos, apesar de não ser uma época de turismo agora, uma época alta, muitas lojas fechadas. Aquele centrinho de Canela, aquela rua central de Canela, estava Mas agora vamos abandonada, Eu né? estava dizendo, a gente não vê luz do fundo do túnel, não tem a tábua de salvação, mas agora o Nelson Marques vai resolver tudo isso aqui em Porto Alegre. Eu tinha esperança, tanto que eu votei nele, né? Eu posso Aí dizer era pra ti Não sei se vai de resolver campanha. ou não, mas ele está com um pepino enorme na mão, porque tudo Mas isso não- está... Isso é uma Mas estrutura... ele sabia disso. Sim, Sabia. todos eles sabiam. E mesmo assim está pegando, eu não sei como vai fazer, e não se faz um omelete sem quebrar ovos. Como ele vai fazer isso? E além de ter a crise econômica, eu quero que o telespectador não pense que a gente está fazendo aqui um discurso elitista, no sentido de que a pessoa Claro que não não. deva vender suas coisas e tal. Acho que nós já somos maduros e grandinhos e já temos tempo no programa para que o telespectador saiba do que nós estamos falando, né? Não vamos pegar a coisa ao pé da letra e fazer reclamação dizendo, não quer que a pessoa sobreviva, Isso, etc. não é isso. A gente gostaria de pular essa parte, né? Só para deixar claro. Até porque se a gente reclama do prefeito, o prefeito diz que não tem dinheiro, na hora que o senhor e a senhora compram no camelô, o senhor está trabalhando contra o senhor mesmo. Não tiro paga no imposto, não tem retorno, né? Não tem retorno. Então, como é que a praça vai ser limpa? Como é que ela vai ser cuidada? Como é que vai ter... O buraco vai ser tapado? Isso só vem do imposto, que nós todos pagamos. Inclusive os telespectadores Por que tu fosse pagam. para a Europa, não foi para o Trumpistão? Tubistão? Trumpistão. Trumpistão. Os Estados Unidos estão mudando de nome agora. Não, eu não fui porque eu gosto do frio. Então eu inverto. Tá. Eu fui à Europa por causa do frio e vou para os Estados Unidos. Eu sei que vai ser quente, mas em julho, mas na parte Não, ele agora norte. se quebrou, porque ele não foi para a Europa porque ele gosta do frio. Por isso que ele não foi para os Estados Unidos. Por que isso, tio? Não, é porque Se deu tem frio. muito falho agora. Foi. Não, o frio. Não, eu. Tu fugiu do Trump, tu não ia conseguir Querido, entrar lá, tu é imigrante, tu não ia Não é conseguir verdade. entrar lá. Já tenho passagens compradas. Olha, te eu cuida, adoro rapaz. os Estados Unidos. Eu já fiz 43 a 45 mil quilômetros dentro dos Estados Unidos, de
tudo que é lugar que você imagina de carro. Então, conheço bastante, já não sei quantas vezes trabalhava, fui. tia? Hã? Sim, era pesquisa. Ia dar palestras lá, né? Sim. Dar palestras. Foi acumular conhecimento. Foi acumular conhecimento. Não, férias, pô. Mas o Paulo Sérgio, assim, eu não sei, ele pegou uma cisma com o Trump. O Trump realmente, ele não é qualquer turista que vai chegar lá e vai ser barrado. Existe uma relação que o próprio Obama já tinha feito essa relação e que ele está seguindo. Só que quando o Obama fez essa relação, não houve essa grita da imprensa mundial, né? A gente sabe do lado que ela é. Já construíram um muro de quase 1.800 quilômetros na época do outro presidente, do Clinton. Agora ele falou isso na campanha, bem, criaram, né? Então, poxa... O muro do bem, o muro quem do vai mal, lá, né? ó, é que nem no Brasil, se você não comete crime nenhum, se você é do bem, não tem problema nenhum. Você não vai criar problema, ninguém vai te prender, ninguém vai fazer nada. Agora, se você é do mal, qualquer país faz isso. Mas isso é ideologizado. Quer ver? Eu vou inverter isso aqui, vou dar um dado assim, brasileiro. Quando o Lula foi nomeado pela Dilma para ser ministro, então se fez toda uma grita que não deveria ter sido feito e tal, e aí uma parte gostou que o judiciário decidiu. Eu disse, o judiciário não tem que se meter nisso. Pois agora o Temer nomeia o mesmo erro, só que as pessoas, ao invés de fazer uma análise e dizer assim, os dois erraram, nesse caso, não, de novo é o problema que o César está dizendo. Por que é que o muro anterior já não devia ser derrubado? Sim. Ou se é para fazer muro, que façamos o muro. Só para dizer que isso é um problema ideológico só. É ideológico, depende de como você olha. Tu pode ver assim, o crescimento Você está Hobbes. O homem é o lobo do homem. Exatamente. E agora eu recebi um WhatsApp que o Celso Mello manteve, né? O Moreira Franco como ministro. Celso Mello deu uma decisão mantendo ele como ministro, né? Mas aí ele é ministro, mas sem foro. Ele é uma jabuticaba. Eu não tenho como... Isso é genial. O Supremo Tribunal faz coisas geniais. Ele decide sobre a Dilma não perdeu Agora patia tudo. Ele decide sobre o aborto e como se fizesse lei. Aí ele decide, você pode ser ministro, mas não tem foro, ou seja, você é pela metade. O caso, aquele outro do Marco Aurélio deu a liminar para o... Qual era esse, o que deu a liminar há pouco tempo? Que também fizeram uma jabuticaba. Sim. Mas tá cheio de jabuticaba. A maior jabuticaba foi a do Lewandowski, no caso da Dilma, né? Sim. Isso aí. E tem ministros aí se arvorando para liberar as drogas, né? Quer dizer, daqui a pouco não é mais o Poder Executivo ou o Legislativo que vai criar uma lei, né? Daqui a pouco não vai existir mais o artigo 12 da lei de... Mas o novo ministro, drogas, né? o indicado o Barroso disse que é a favor, inclusive vamos liberar primeiro a maconha e com o tempo, dependendo, vamos liberar inicialmente nos presídios. Imagina, quando é que... Eu não sei, quando comecei a estudar direito nos anos 70, eu não imaginei que eu ia ver isso. Eu estou vendo hoje. É uma coisa surreal, né? Surreal. Vamos liberar maconha nos presídios, já tem sexo liberado, a maioria já tem celular. Mas você não acha que o ministro não pode copiar coisas? Por exemplo, esse novo ministro que estão indicando, o Temer podia dormir sem essa. Tem tanta gente para nomear por aí que são do lado do Temer. Digamos, eu daria uma lista de 10 pessoas. Não, ele vai e pega o seu ministro da Justiça. Notável saber jurídico. É isso aí. Olha aqui, a Rafaela aqui. Doutor Lênin, me preocupo muito mais com os batedores de carteira e venda de celulares roubados na Voluntários da Pátria. Também, aí piora. Ela tem razão, mas tu imagina o seguinte, tudo que eu disse soma a voluntários. Porque, olha só, para mim, tá tudo no mesmo balaio, né? Então, é o vendedor lá, que aí vem o assaltante ali. Mas a polícia sabe que o grande problema... Senegalês, está cheio de senegalês em Porto Alegre. O problema do receptador. Sim, o receptador e o vendedor. O Luciano, aqui, eu ofereci alimento para os índios e recebi de um deles. Nós queremos dinheiro. Exatamente. O Luciano está dizendo. O telespectador tem as suas experiências, né? Claro. O próprio gaúcho hoje
trabalha, estuda e cultua suas tradições, evoluiu como civilização e tem direitos e deveres. Não vejo motivo pelo qual o índio não pudesse ter feito o mesmo. Vilarinho. Sim, mas é exatamente o que nós dissemos, pô. Entendeu? Mas vemos um momento hoje que nós temos... A sociedade hoje tem mais direitos do que deveres. Isso aí, realmente, todo mundo tem seus direitos, mas na hora de fazer a contraprestação dos seus deveres, é diferente. Eu diria que categorias, porque as empresas têm muito mais deveres do que direitos. Com certeza. Eu acho que isso está um pouco tangenciado. Mas a empresa é o inimigo. Sim. Entendeu? Quem paga é o inimigo. Quem paga e quem sustenta o país, quem sustenta a Previdência. Mas ele é o inimigo. É inimigo. O governo. Entendeu? É tratado como se fosse inimigo. Eu não entendo isso. Entendeu? Isso é uma lógica burra. Mas só uma pergunta. Quem é o governo? Há um governo socialista no poder em que os empresários são mal vistos? Vocês podem explicar isso melhor? Não. Ou vocês estão caindo em contradição? Não é contradição. Não é contradição. Não é contradição. Eu vou te dizer, se você é um empresário que não se locupletou no governo, você não está bem, não, tia. Se você não trabalhou para o governo, se você não trabalha, não está bem, não. Se você, esse é que é o detalhe. Então, não é um problema. Quando você fala de empresário, eu não estou falando de empresário criminoso que está preso, não. Eu estou falando de empresário que dá trabalho, que dá emprego. Mais de 8... Aí não dão, estão presos? Tia. Quantitativamente... Quantitativamente, não. Tudo bem, eles dão emprego. Mas a troco de quê? Roubando o FGTS? Roubando o Brasil. Aí tu paga FGTS Falta de saneamento básico e de saúde não é só problema dos índios. Sim, saiam de suas cadeiras, senhores, e entrevistem os pacientes morrendo nas emergências dos hospitais. Façam um passeio pelas periferias para ver se encontra saneamento básico. O europeu tentou impor sua cultura aos índios e não conseguiu. E até hoje se incomoda aqueles que acreditam somente em sua cultura. Jocely Espinosa, professora de espanhol. Com todo respeito, com todo respeito, 500 anos, se entender coerente uma pessoa morar ainda numa oca, com todo o avanço tecnológico e econômico que a sociedade tem e que o povo brasileiro tem, é impensável. Eu não seria assim radical nesse sentido, assim, meu pensamento, digamos, é mais progressista com relação a essa questão indígena. Mas, assim, professora, eu me sinto um imbecil, assim, quando vejo a sua crítica, porque será que eu fui tão mal na minha exposição sobre o problema que eu fui tão mal compreendido, assim, não era essa a intenção, enfim. Né? Me sinto Boa meio tarde, idiota, assim. Boa tarde, Paulo Sérgio. Em resumo, estamos num beco sem saída nos 3 níveis de governo e vai demorar para colocar nos eixos de novo, não é? E vai. Abraço do Roberto Montenegro. Olha, o que está fechando de empresas aí, tem um amigo nosso que tem uma grande rede em Porto Alegre, que hoje anunciou que já fechou 9 lojas, eu já tinha conversado com ele esses tempos, e vai fechar mais 30, a rede Multissom. E já está publicizado, ele era um homem que dava emprego a 2.000 pessoas, e já resumiu a 1.200 funcionários, das 2.000, Mas baixou 800 também e teve que brigar com os sindicatos, porque ele não pode manter as 130 lojas. Hoje em dia. Aqui, ó, é porque também determinados setores, na medida que a carruagem foi perdendo seu espaço, na medida que o automóvel foi crescendo. Eu sei da dificuldade de lojas que vendem produtos, primeiro, que tem uma concorrência maior, inclusive no mercado informal, CDs ninguém mais compra, tem uma série de produtos. Não vou nem falar outros sites específicos de baixa música, mas só com o YouTube. Hoje já não tem praticamente necessidade de comprar CD, só com a criação do YouTube. E, Paulo Sérgio, e esse, colegas aqui... Acho que o segmento dele também se fragilizou. O negócio da internet, como é que chama assim, ó? Mercado Fácil, como é que chama aquele? Eu sei, é o... Como, perdão? Mercado, eu sei, mas tem produtos. Mercado Livre. Então, o Mercado Livre, ou esses CDs em que você compra tudo por não saia de casa, etc. Por que não sair de casa? Eu sei, é difícil, mas o comércio todo vive do giro. Então, há um grande setor
é incentivado até dizer assim, não saia de casa, o custo é menos, claro, o cara tem menos funcionários. Tu corre o risco de não tomar um tiro de bala perdida, tu corre o risco de não ser assaltado, tu corre o risco de não roubar o teu carro, tu deixar no estacionamento. Hoje em dia, esse problema da falta de segurança é tão grande. Ontem nós estávamos num evento aí, até o Paulo Sérgio estava presente, que era a festa da Nacional da Música, lá, o lançamento da revista, e tinha vários amigos lá, inclusive o Ney, que está... Ney César Mânica, que aliás, lançou hoje, né? Expô direto no Palácio Piratini, da Cotrijal. Um sucesso. E nós falamos sobre isso, né? Que está muito difícil. E aí eu vim escutando o rádio para casa, das 8 da noite até a 00:04, 7 pessoas tinham sido assassinadas dentro de Porto Alegre. E não foram em vilas, foi no Moinhos de Vento, no Partenon. 7 pessoas em espaço de 4 horas e 7 minutos. Eu disse assim, mas que cidade que nós vivemos? E ninguém dá bola para isso. Ninguém dá bola para isso. Porque banalizou, tio. Banalizou, banalizou. Entendeu? Banalizou. Entra na internet, vocês vão ver. Ontem à noite, das 8 da noite à 00:04, 7 vidas. Tiroteios, facadas, não sei o quê, mas foram em zonas assim, foi na zona da Vila Cruzeiro, não, foi no Moinhos de Vento, foi no Partenon, foi em vários lugares. E a maioria relacionada a drogas. Vou dar a data. 30 de maio de 2009, nós tínhamos 12 mil vagas, 23 mil presos. E aí, imagina isso, 9 anos atrás, 8 anos atrás, e aí começaram a soltar presos, porque não tinha vagas, etc. E aí eu fiz o pedido de intervenção federal, que se tivesse sido atendido, que tivessem sido pelas facilidades que uma intervenção federal dá, é ruim para quem foi intervido, mas as facilidades sobre licitações, etc., tivessem sido feitas naquele momento, os presídios que deveriam ser feitos naquele momento, em 4, 5 meses se faria, 6 meses, no máximo 1 ano, vamos supor que tivesse durado 3 anos, os presídios necessários, nós teríamos poupado quantas famílias, quantas vidas, só essas que você acabou de falar de algumas horas. Se alguém tivesse o número na cabeça, mas o governo passado, ele tirou de um programa de construção, acho que da Secretaria Penitenciária, alguma coisa assim, mais de 18 milhões de reais. É o número que eu tenho aqui na cabeça. Pode ser que eu esteja enganado, mas é muito dinheiro. Não, era mais, porque 18 milhões é nada nesse processo. Sei lá, eu sei, ou 18 bilhões. Eu sei que era um caminhão, sei lá, mas era um caminhão de dinheiro, certo? Justamente nesse programa de construção de presídio. E foi tirado. E olha só. Vamos agora ao Momento Engenheiro. Uma pausa, então, para ouvirmos este momento. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Nunca fizeram projeto. Atenção, engenheiro. Você sabia e sabe que no fechamento do ano de 2016, o Senge contabilizou nada mais, nada menos que 1.800 novos sócios no quadro social? E você sabe por que esse número não para de crescer? Porque no Sindicato dos Engenheiros tem excelência no plano de saúde, com o Senge Unimed, tem segurança no plano previdenciário, com o Senge Previdência, tem representatividade nas negociações coletivas. E estas são só algumas das vantagens ao alcance de toda a categoria e, claro, dos seus dependentes. A outra vantagem significativa são os descontos nas mensalidades das principais universidades do Estado. Benefício também extensivo aos dependentes da categoria sócio-afinidade. Faça as contas e perceba a economia que isto significa no seu orçamento. Acesse o portal Senge e saiba também como aproveitar a restituição de 60% da contribuição sindical obrigatória. Outra vantagem concreta que está reservada aos associados em dia com a anuidade. Se você ainda não é sócio, faça como mais de 14 mil profissionais de todo o Estado. Associe-se ao Senge e descubra todos os benefícios ao seu alcance e de sua família. Sindicatos de Engenheiros, cada vez mais nosso maior projeto é você.
Quando o assunto é qualidade de vida, o melhor projeto para você investir no seu futuro, aderindo ao Precaver, o plano de previdência da Unicred. Você garante segurança para a sua vida e da sua família. Além disso, aproveita todas as taxas que só a cooperativa pode oferecer. Converse com um gerente e conheça os nossos planos. Unicred, mais valor para você. Mário da Luz de Camaquã, boa tarde. Tudo bem? Feliz 2017 para a bancada que ainda não tinha dado. Com muita prosperidade e felicidade. Quero parabenizar pela entrevista com o ministro federal na última sexta-feira, senhor Eliseu Padilha, que foi muito instrutivo e que pude observar alguns detalhes que não sei se os debatedores observaram. São gastos que crescem em termos reais 5% ao ano. O problema da Previdência é que, primeiro, não tem controle de gastos, nem fiscalização correta, separação de previdência rural, funcionalismo público que dá um prejuízo, da urbana que dá lucro, e não somar todas como o governo federal está fazendo. Fazer projeto individual para cada previdência, para a rural, para o funcionalismo público. Existem pessoas que recebem 4 e 5 aposentadorias e salários astronômicos, fora da realidade. O problema não é aumentar tempo de contribuição, idade ou qualquer outra coisa, mas controle e fiscalização, como o governo tenta vender, mas separar a previdência urbana da rural e funcionalismo público e criar projeto individual. Esta é uma reforma que o Brasil precisaria, a previdenciária. E a controle da informalidade, que ele fala aqui também, com muita razão, que as pessoas não contribuem e acabam se aposentando. Essa da rural foi fantástica, foi uma aposentadoria na rural, né? E hoje a rural dá um prejuízo de 100 bilhões. Eu me lembro quando essa lei surgiu. Até o ano passado, a Previdência Urbana dava lucro. Quando essa lei surgiu, ela facilitou muito e aí aconteceram muitas coisas. E não estou dizendo assim, eu sempre estou no lugar e aí conto a história de que eu participei. É que é coincidência, você levantou o assunto. Eu era assessor do Procurador-Geral e fui designado para fazer um estudo sobre isso, sobre uma série de aposentadorias, e aí pegamos por amostragem aí para fazer uma limpeza disso, não sei depois como é que ficou, se foi feita, é que se usava o tempo de serviço de rural para se aposentar no público e nos outros. Então o sujeito trazia o tempo de serviço de coroinha. Sim, ou fazia uma fotografia com uma enxada. Disto foram bilhões. Gente, um procurador da Nacional, da AGU, me contou que o rombo disso, do percentual enorme das aposentadorias que são feitas simplesmente dando uma olhada assim na mão do cara, ou por testemunhos. A prova é fraca, simplesmente, como disse um juiz federal para ele, eu não assisti, mas poderia convocá-lo para me contar, esse cidadão hoje está num alto cargo, disse que o juiz disse, nós saímos por aí para fazer justiça social, fazer distribuição para as pessoas que precisam. Eu digo, mas como? E a prova disso? Bom, isto faz parte do custo. Então. E isso é um problema seríssimo e está dentro do custo Brasil. Do custo Brasil. Eu vou aproveitar aqui, Paulo, quero fazer a correção. Foram 18 milhões. E isto eu estava com alguma informação na cabeça. Na realidade, os senhores devem lembrar que no final do ano, ali para novembro, mais ou menos, houve uma reportagem na imprensa que falava, inclusive, da denúncia do Ministério Público a um ex-secretário de Segurança e a um ex-diretor da SUSEP, justamente por improbidade administrativa, porque não aplicaram o dinheiro. Naquela ocasião, não resolvia o problema, não resolve. Mas desses 1.000 e tantos que estão sobrando, sei lá, milhares de vagas que precisam, eram 550 vagas que seriam criadas. E não foram. Então, quando a gente fala, não, mas porque a segurança, gente, não é só vaga, não é só o comércio informal que facilita a trombadinha, que facilita o assalto, certo? É a legislação que é frouxa. Então, é todo um conjunto de coisas que nós, pagadores de impostos, estamos sofrendo. Porque a senhora e o senhor só saem na rua às 8 horas da noite,
senhor vai comprar alguma coisa na esquina hoje? Não, não vai. Mas eu quero fazer uma pergunta, brigadeiro. Quantas pessoas estão condenadas que deveriam estar no presídio e não estão? Quantas, Helene? Hoje? Bom, o Rio Grande do Sul tem 11 mil, vamos pegar os dados aqui pelo presidente do tribunal, nosso estimado... Luiz Felipe de Fini. Nós temos hoje uma população que aumentaria em 11 mil se fossem cumpridos os mandados de prisão. Tá. Que não foram agora eu vou fazer uma pergunta, complementar. Como é que se sustenta 11 mil pessoas num estado que está quebrado? Falido. 11 mil a mais. A mais. Como é que se sustenta? Bom, você politicamente correto. Bota um no cangote do outro. Não sustenta. Não, quero saber como é que se alimenta as pessoas. Aí é que está. Como é que se alimenta as pessoas? É isso aí que eu quero saber. Eu vou fazer um raciocínio... Com essa lei que está aí, que elas não são obrigadas a trabalhar, trabalham se quiserem. O trabalho no regime fechado, o trabalho é obrigatório no início. Deveria ser, está na lei e não há nenhuma... E quantos trabalham? Pô, mas aí é um problema que o Estado tem que fazer isso. Porque se o Estado quer fazer a contenção do indivíduo, ele tem que dar condições. E eu quero fazer um raciocínio utilitarista, assim, frio. O utilitarismo foi uma doutrina surgida no século XVIII e XIX, em que você tem que fazer um cálculo de benefício e prejuízo. Não é bom nem mal, é saber quanto mais pessoas serão felizes ou melhores de acordo com o ato que você tomar. Então, eu não quero que você seja bom ou mal, eu não quero que você goste ou não goste do preso. Eu só quero que você faça um cálculo econômico, eu quero que você não seja generoso e nem mal, só faça um cálculo econômico. Se você gasta 3, 4 mil por mês com um sujeito que está preso e ele sai pior, você está fazendo um péssimo negócio. Então, você tem que ter um sistema que funcione, como nos países civilizados, para que a população vegetativamente comece a diminuir a população crescente. E não crescer como no Brasil cresce. Nós temos 1 milhão de pessoas presas. Por que 1 milhão? Porque tem os 650 mil e os outros que estão em prisão domiciliar ou tornozeleira. 1 milhão. Eu estou contando, e fora os 11 mil do Rio Grande do Sul que estão somados. A média de 10 mil por cada estado são mais de 200 mil mandados de prisão por cumprir, que seria 1 milhão e 200. Agora, ou a sociedade, o governo Temer, que não geriu bem isto agora, que esse ministro da Justiça, que quer ser ministro supremo, não geriu bem, se não gerir, os outros também geriram muito mal, mas vamos falar daqui para frente. Ou você, urgentemente, toma atento e cuida desse problema, de fato, construindo presídio. Sim, construir, assumir não é feio. Não é feio construir, nunca foi feio construir um presídio. Construa, faça o bem, que você vai salvar vidas, porque grande parcela, se a estatística fosse feita, as pessoas ficariam mais revoltadas ainda, porque grande parcela das pessoas que estão sendo mortas, essas estão sendo feitas por pessoas que, se o sistema funcionasse, ou não teriam reincidido, ou 2, estariam recolhidas. Isso. Ou tu faz esse cálculo ou não. O Lênin é o único esquerdista do qual eu gosto. Adoro a bancada de hoje, Eduardo Guerreiro. O Eduardo sabe. Mas o Paulo Sérgio, eu acho que mudou essa legislação, né? Eu me lembro quando eu era menino ainda. Esquerda diferente. Que os presídios, eu me lembro que os presos costuravam bolas de futebol, eram costuradas no presídio. As fábricas mandavam para lá. E prendedores de roupa. Bola. Sim, mas estou dando a época. E faziam prendedores de roupa também. Eram todos montados no presídio, eram feitos no presídio, no Central, quando começou aqui. Eu acho que foi nos anos 60, né? 70. E hoje tu não vê nada, o preso não trabalha. Houve essa evolução e o que ele faz 24 horas lá dentro? Evolução o quê? O quê? Essa involução? Evolução, não houve. O que acharam da manifestação do presidente Temer? Oportuna, digo, para conseguir certo alívio. Contudo, não passemos batido. Ministros e outros exercentes de cargo de confiança não podem ser afastados provisoriamente, como uma espécie de licença, com percepção de salário. Sempre afastado, sem ônus. Jorge Luiz Goelzer, nosso amigo Goelzer lá de Erechim. E se for ele o acusado, ele vai pedir o afastamento dele?
Sim. Isso que eu queria saber. Ele pensou nos seus ministros. Eu queria saber se ele fosse virar réu, ele vai pedir o afastamento ou a justiça vai pedir? Se o ministro lá, ou sei lá, algum detentor de cargo público lá, virar réu, ele afasta. Aí a sua pergunta é absolutamente... Isso, sabe como é que se chamava isso? Entendeu? Isso é o paradoxo. Isso é o Lyell paradoxo. É o paradoxo do mentiroso. Se eu digo assim, todos que estão nessa bancada são mentirosos, eu criei um paradoxo, porque o contrário da mentira é a verdade. Logo, então esse é o paradoxo. Os conjuntos enunciados aos quais eu me refiro, só o meu não faz parte. Boa noite. Sobre os índios e seus comércios. Aqui em Sapiranga também pediram para a prefeitura para ficar no Parcão. Foi negado. Estão acampados embaixo de um elevado e de madrugada tomam conta de tudo. E o banho nu na praça. O que dizer disso? Paulo Costa. Sim, é exatamente isso, Paulo. Ou seja, se coloca, certo, um ser humano que, em nome de uma ideologia de preservação da cultura indígena, os tratam como sub-humanos. É isso que eu sou contra, tia. Não existe coerência nisso, tia. Mas aí, deixa eu só dizer assim, porque o Ministério Público Federal, que cuida disso, não necessariamente é um Ministério Público esquerdista. Ele é um Ministério Público que tem tentado cuidar disso, tentando cumprir leis, etc. Mas quem acaba vivendo no meio disso acaba compreendendo esse fenômeno de um modo diferente. Eu quero dar o benefício da dúvida, né, a favor dos que lutam por isso, pelo meu olhar externo. Eu não sou um partícipe, então eu tenho sempre dificuldade maior de um fenômeno do qual eu não estou participando. Então, esse é um problema que são só os elementos externos que a gente vê, né? Agora, essa é muito boa aqui do André de Viamão. Desculpa a minha ignorância, mas quando compro no supermercado, na nota vem discriminado o imposto. E sou eu quem pago. Que bobagem é essa que os empresários pagam impostos? André de Viamão. Sim, mas vem cá. Serviço também, por favor. André, olha só. Bom, André, esse é um dos impostos, né? Você tem razão. O brigadeiro agora. Não, muito pelo contrário. O André tem razão em parte. Porque quando você compra... Não, eu não faço parte do MBL. Vamos deixar claro. Então, é o seguinte, quando você compra... Ele pode ser chamado de esquerda. Não. Quando você compra aquele produto... Eu sou de raiz, não sou Nutella. Você pagou imposto. Contudo, o empresário também está pagando imposto. Ele paga mais de 2 salários. Ele contrata alguém, paga 1.000 dinheiros para alguém, mas na realidade ele paga mais 1.000 e pouco... 1.600, mais 1.600. De mais imposto. Então, o lucro dele tem imposto predial, IPTU, é imposto que não acaba mais. E isso vai quando? Vai naquele teu... É claro que quando você pega lá a notinha do teu super lá, que está lá aquela estimada de imposto, tudo isso você está pagando também. José Luiz Pedroso de Cachoeira, do Principado, né? Nosso Principado. Tem que dar prioridade para os... Hoje em dia se ama muito o emprego, mas se odeia quem os criou. Sim, exatamente isso. Sérgio. Exatamente. Sensacional. Mas olha aqui, a palavra trabalho... Então podia ser de Cachoeira. Vou ajudar. A palavra trabalho vem de tripalium. Tripalium é um instrumento para torturar animais. Por isso que a gente diz, as mulheres entram em trabalho de parto, que é dor, trabalho é dor. Entende? Não é por nada que chama trabalhador. Nenhum trocadilho, mas o trabalho é duro. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Ayrton Peixoto, de Gramado. Boa noite, bancada de excelência. Aqui em Gramado, a prefeitura construiu uma estrutura enorme, linda, um espaço nobre de Gramado, onde eles vendem contrabando. Eles podem. E os índios continuam no meio da cidade, ocupando outros espaços. O que fazer? Vende artesanato o índio, né? O índio vende artesanato, que vende também, junto vende contrabando. Paulo Sérgio, pegando que o empresário não paga imposto, eu acho o seguinte, o empresário hoje, ele está assim, tratado de uma forma, né? Paga muito imposto, paga impostos dantescos.
o grande problema dos empresários, por exemplo, no caso que está fechando essa rede de lojas aí da Multissom, vai fechar mais nos shoppings. Porque os shoppings cobram o 13º aluguel. Está dando um problema sério. Eu e um amigo meu, Rogério Mendel, que estávamos caminhando no shopping, no Barra Shopping, essa semana passada. Como sempre, né? E... As duas... Da saída do Big Shop até o bar, uma relação, 9 lojas fechadas. Eu estive ontem lá. 9, num dos corredores, são 4 corredores, 9 lojas fechadas. Um dos problemas maiores é que o estacionamento é caríssimo. Eu fui esse dia no Iguatemi, R$12. Aqui está R$9 no shopping. E não dão isenção nenhuma, né? Só 15 minutos. 15 minutos, não tem isenção. E o grande magazine do Rede Colombo fechou já 3 lojas grandes em shoppings. Fechou no Barra, porque não consegue pagar o 13º aluguel. Não tem movimento, não tem vendas, continua pagando os impostos e tem essa cobrança escorchante aí, ó, de 13 aluguéis. Não, estacionamento é o seguinte, estacionamento é um horror, é um assalto, o que se paga de estacionamento em Porto Alegre. Outro dia eu fui consultar, não tem como mudar. É liberdade de mercado, paga quem quiser. Mas aí é outra questão que nós denunciamos. Só para ganhar dinheiro no estacionamento. Nós denunciamos isso e, aliás, a justiça está ali perto. Os shoppings, inclusive, os shoppings, quando você vai às vezes ao shopping, não consegue estacionar seu carro. Eu disse assim, mas essa gente está toda do shopping? Que maravilha, o shopping. Então não é isso que o César está dizendo. Claro, é mais barato você botar no shopping, deixa o... Aí começa o restaurante de Porto Alegre, nós começamos a almoçar lá no bar, era R$26. Daqui a pouco foi 27, 28, 29, 30 e poucos, 40, 50. Assim, uma rapidez, uma velocidade. Você sabia que o táxi, incrível. O táxi em Portugal, 50% quando a inflação foi 13, 14. Sim. Você sabia que o táxi em Lisboa é mais barato que o táxi em Porto Alegre? Verdade. Só para comunicar a população de custos. É que português é burro, não sabe ganhar dinheiro. Então, há muitas coisas... claro que as coisas na Europa são muito mais caras, né? Só alguns brasileiros ingênuos que vão lá. Esse dia eu vi no aeroporto, na volta, eu vi uma conversa, no aeroporto de Madrid. Aí você diz, é mais barato vir aqui na Europa. Então, claro, se é mais barato, se tu fores lá comer sanduíche, parar num hotel chinelo, claro que vai ser mais barato. Se você depende, o Brasil é mais caro e mais barato, dependendo. Se você vai para o Rio de Janeiro, na Barra, tem um preço. Vamos ao quadro de saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em oncologia. Alguns dos senhores poderão dizer, mas esse professor Schwartzman é otimista demais. Ele tem falado sobre câncer com um olhar de felicidade. De onde é que vem esse otimismo, não é mesmo? Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer tem avançado nas últimas décadas. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos mais ou menos agressivos de câncer, oferecendo tratamentos mais adequados para cada pessoa em particular. Quando eu me formei em medicina, por exemplo, as leucemias e linfomas eram tumores fatais na maioria dos casos. O câncer do testículo, que atinge sobretudo adultos jovens, entre 20 e 40 anos, era quase uma sentença de morte. Pois esses tumores hoje são altamente curáveis e as coisas estão melhorando também para os demais tipos de câncer. Há tratamentos hoje eficazes e disponíveis para a maioria dos tipos de câncer que eram considerados muito difíceis no passado, como câncer de intestino, estômago ou mesmo pâncreas. Converse sobre isso com o seu médico. Olha, chovendo e-mails aqui, viu? Que bom. Se chove em meio, mas eu já perguntei para o nosso professor, Paulo Flávio, está certo. Bom, então está certo. É um sentido figurado. Exatamente. Saudações aos debatedores. O cerne da discussão sempre está voltado ao fator social, político e econômico. Tudo isso que nós discutimos segurança essas também, crises, né? Crise social, crise política, crise econômica, crise de toda ordem. Exatamente. Quando a gente diz que está por cima da carne seca, é uma catacrese.
Isso nós fizemos antes também, é uma metáfora. Não existe mais índios. Você passa na Andradas e as crianças estão treinadas para pedir dinheiro. Usam roupas como nós, comem como nós. Por que não trabalham e pagam impostos como nós? Pois é. Proteção de quê? Cultura? Que cultura? Se perdeu há muito tempo. Está tudo errado, Andréia Lemos. Eu acredito, eu frequento bastante o centro de Porto Alegre, subo na prefeitura, Andradas. Eu discordo, Lênio, em relação aos... Eu acho que tem muito poucos indígenas comparado com a quantidade que tem de imigrantes senegaleses, africanos. Isso. Sincero, o tamanho eu disse assim, não vamos reduzir, os índios são poucos, eu disse. Haitianos. Porque eu até não digo haitianos, não, os haitianos estão trabalhando. Estão trabalhando, eles não ficam mendigando. Olha, todo mundo quer empregado haitiano. Os haitianos... Eu tive a possibilidade de ter funcionário haitiano recentemente. Sim. São fantásticos, aliás, são os melhores. Por uma idiosincrasia e problemática da nossa legislação que não permite que eles revalidem os títulos de graduação ou pós-graduação e mesmo de ensino fundamental e médio, é uma droga o Brasil. Todos os países do mundo recebem os estrangeiros, inclusive os brasileiros, mas o Brasil não recebe ninguém, porque não aceita a formação que eles fazem. Então, já comuniquei aqui, eu tenho um grande amigo haitiano, que é o imposto de gasolina que eu sempre abasteço, vou falar o nome do posto, que é médico. O cara é médico, o cara tem formação e tem residência em cirurgia. Pois o cara é frentista no posto de gasolina. Mas ele não é cubano, se fosse cubano, ele sentaria mais médico. E está feliz da vida, e está feliz da vida. Mas o que acontece? Isso é um problema de um país, aí vou lá, cartorial, corporativo, é um problema que vem do nosso processo de formação. Então, claro, as corporações todas acabam se protegendo e, de algum modo, você vai criando nichos de proteção. Então, as corporações de ofício, na Idade Média, fizeram a transição do medievo para o Estado moderno, que eram as corporações. Nós não tivemos medievo, mas temos as corporações que hoje, o Raimundo Fauro diz muito bem, o Brasil, para além das lutas sociais ou de classes, como queiram, existe os estamentos. O poder dos estamentos. Os estamentos são terríveis. Eles são mais fortes que qualquer luta social. Roger está perguntando por que não separar os presos pelo tipo de crime cometido. Está na lei, isso está na lei. Já está a cara do colarinho branco, está lá. E outra, o pior, tem muitos que estão com a pena já cumprida, que estão lá ainda, porque não... Mas eles são separados por controle da extinção da pena. A diferença não é por crime, é por facções. Qual é a tua facção? Então tu vai para lá. Isso foi uma hora. Isto foi um erro, Brigadeiro, que cometeram no Brasil no momento em que abriram as celas, fecharam as galerias. Eu já contei aqui, o legatário, o plenipotenciário que veio do STJ para o Rio Grande do Sul, que o juiz chamado Burr, lá de Joinville, ele veio representando a presidente do CNJ, da corregedora. Sabe como é que ele fez para conversar, entrar no presídio central? Com a autorização, tu pensa, do governador? Não, do dono da galeria. Bingo. Dono da galeria. Ele contou publicamente, agora em novembro, em Camboriú. Olha aqui, a Rosângela Chaves está denunciando aqui que a escola Paulo Soares está desmoronando, um perigo para professores, funcionários e as crianças. Eu nem sabia disso, ela disse que está sendo noticiado isso, eu nem estou sabendo. Paulo Sérgio, avisa César Pratinha que em Porto Alegre os índios votam. Escola Estadual Indígena Fagnin, Lomba do Pinheiro, para Lomba do Pinheiro, Zona 161, 225 votantes. Está dizendo José de Moura, assessor parlamentar. Onde era o CEITEC também tinha um problema de conselho. O CEITEC era uma baita uma reserva indígena ali, tinha um pedação ali, não me lembro. Sim, Estados Unidos é diferente. Na frente da parte da URG, sabe todo aquele morro ali onde ele faz reunião. Tem cassino, cobra. Os Estados Unidos é diferente, é interessante até contar para vocês aqui, que as áreas indígenas existem nos Estados Unidos, o governo americano reconhece as áreas indígenas. E o que o índio faz? O índio, por ser uma área indígena, não se paga imposto. Então, eles cedem aquela área para se construir cassinos, é o único lugar que se pode jogar, são em áreas indígenas, vende cigarro e vende álcool. O cigarro nos Estados Unidos custa $10 uma carteira. Na área indígena custa $1, menos de $1. Então,
ele vive daquilo ali. Ele faz um arrendamento. Mas isso não é diferente do Brasil. Tocantins, Goiás e Mato Grosso, principalmente os indígenas plantam soja. Então, quem chega um Hilux em Goiânia, em Palmas, é indígena. Mas é bom isso. Porque não, isso é ótimo, mas isso não é ruim. Quer dizer o seguinte, todos os indígenas teriam que usar. Mas é isso que nós queremos. Vender miçanga, vender cestinha, né? Vender cobrinhas. Não, vai vender soja, vai contribuir. O cara quer prosperar. Meus amigos, eu discordo da PROF. Assisti ontem uma reportagem referente à comunidade indígena na Amazônia, a organização de cooperativas até exportando artesanatos que conciliam a vida do índio com a vida urbana. Mas tem muito tem vários projetos. Diga aos telespectadores que o Lênio explicou muito bem o prejuízo causado na Previdência. Aí. Tá dito. Isso. Sempre que posso assisto os debates, sempre tão construtivos e com formadores de opinião sérios e variados. Uma pena nós não termos nenhum assunto agradável para discutir. Nosso país em todos os anos está ladeira abaixo. Eu tenho Nosso país em todos os âmbitos está ladeira abaixo. Realmente não se vê a possibilidade de melhora. E a minha geração, que tem muito a contribuir para o país, ficamos sem perspectivas. Nádia de Canoas. Tá. O Lênio se salvou agora. São Martim de São Leopoldo. Por quê? O Lênio se salvou agora. Disse alguma coisa que tu gostou, que ele gostou, Lênio. Boa noite, Paulo Sérgio. A bancada... Vai ver. E a bancada, afinal, o Brasil acolhe todos os imigrantes. Os encargos sociais são, claro, para manter o funcionário. Os encargos sociais é para manter o funcionário e gerar riqueza para o empreendedor, está dizendo aqui, o telespectador. Tem funcionário para gerar riqueza para ele. Aceita ele vir, mas não permite que ele trabalhe. Que é uma coisa autocontraditória. Parabéns pelo nível dos debatedores. O Fogaça fez o camelódromo e existia fiscalização. Parabéns ao Idenir Sequim. Uma Kombi da SMIC fazia a ronda no centro. Parabéns ao Idenir Sequim. No último semestre do governo Fortunati, cessou a fiscalização e a SEASA foi transferida para as esquinas do centro. A Praça 15, que era um antro de marginais, foi limpa. Todo o esforço do Fogaça e do Idenir Sequim, o Idenir sempre é por minha conta aqui, vai ir por terra. A solução é simples, uma Kombi da SMIC e um policial militar. Era assim antes, pois trabalho no centro há 20 anos. Abraço a todos, Dalvir Rama. Esse negócio da SEASA que ele está brincando, é verdade. Eu nunca vi vender tanta coisa. Tantas frutas no centro ali, em lugares que não são próprios, né? Agora tu imagina como elas chegam. Aí o cara da livraria me contou que vem Kombis, né? Sim, tem uma logística para uma logística, distribui, aí tem os carrinhos, tem uns carrinhos assim, que de manhã eles levam ali. É uma mão de obra enorme isso. É uma operação logística mesmo. Quem é que está por trás? Quem é que está por trás? Porque não é o menino que está na ponta da corda, não. Entendeu? Quem é que está por trás montando essa logística toda? Se o Luiz Pereira Lima está nos dizendo, ele responde ao PT. Vamos lá. Luiz Pereira Lima deve estar olhando a gente da Europa. E o César Pacheco, o Neymani que está nos assistindo aí. Parabéns, pelo lançamento da 18ª Expo Direto, hoje no Palácio Piratini, lá no Galpão Crioulo. Parabéns a Tinei pela grande obra que faz em prol do Rio Grande do Sul, que além da própria Cotrijal, que é a maior cooperativa do Estado na área agrícola, né, também a maior feira, para mim a mais organizada que temos no Brasil. E agora vamos ao ponto final com a nossa FG Business School, está certo? Dr. Faustino Júnior e a nossa Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Doutor Faustino Júnior, seu ponto final. Quero agradecer mais uma vez a ti e a bancada e dizer aos brasileiros que há luz sim no fim do túnel. Eu acredito, que pese todas as críticas que eu já fiz aqui, porque sempre fui a favor de novas eleições. Acho que o governo Temer não tem legitimidade, mas acho que foi uma grande jogada, uma grande sacada do governo Temer agora essa liberação do FGTS. Espero que os depósitos de 2016 também sejam logo liberados, para que possa haver mais circulação de renda. Se há uma previsão de entre 30 a 40 bilhões
bilhões para 2015, dos impostos retidos em 2015, há uma previsão de 80 bilhões, de mais do que o dobro para 2016. Isso é interessante, geraria mais riqueza e faria com que a economia voltasse mais rapidamente para o crescimento e para a recuperação, já que fala-se, por exemplo, agora nós falamos agora há pouco em construção de presídios. Qual é a construtora que ia fazer? Ninguém quer contratar com a administração pública. Esse é um outro problema que nós temos que ver. Só com intervenção. Que programa, hein? Parabéns, todos deveriam assistir. Está dando uma série de sugestões aqui. Vamos acabar com os programas de fofocas no ar. E vocês deveriam convidar o professor Paulo Djalma Zimmer para participar do bancada e discutir o agronegócios. Tudo justo e perfeito, meu querido amigo. Me manda o telefone do professor Djalma, que eu não tenho. Seu ponto final, Lúcio. Só para dizer que quando você vai para o exterior, você tem propagandas, você vai ter internet ilimitada. E não é verdade. Então, o que eu fiz? Eu cheguei na França, primeira coisa, depois Espanha, compra um chipzinho. Por 7, 8 euros você tem ilimitado mesmo, você não consegue gastar tudo. E mais, em Portugal, no aeroporto, nem o documento te pedem. Eles te dão chips em 2 minutos e 30 segundos, eu cronometrei. Eu comprei e saí falando e passando para todo mundo. Enquanto verdade. Aqui, a nossa operadora, uma das grandes operadoras, NEC, queria me cobrar 39 por dia, ilimitado, que quando você passa 2 fotografias, acabou, tem que renovar. Porque tem um xizinho, não? Tem um xizinho embaixo, diz assim, sujeito à franquia local. 590 milhões são sonegados por ano no Brasil. Vocês não dizem nada? Valmir de Soledade. Isso faz tempo. Bom, telespectador, eu vou falar uma coisa que eu falo bastante aqui. O monopólio da força está com um bandido. O bandido está armado e está assaltando. Quem participa de grupos de WhatsApp sabe o que eu estou falando. E é só ler os jornais, escutar as notícias da imprensa. Falei do caso de 7 mortes em 4 horas ontem à noite, né? Em lugares dentro de Porto Alegre, zonas boas. Eu recebi um WhatsApp de um assalto ali na Cristiano Fischer, esquina com Protásio Alves, às 2 da tarde de domingo. O pessoal veio com o revólver, assaltou, deu tempo, ficou um tempo. Cidadão, se nós estivéssemos armados, pelo menos o bandido saber que a pessoa pode se defender, há uma prevenção do bandido em assaltar. Mas hoje não, hoje ele vai assaltar a farmácia, a livraria, a relojoaria, sabe que não vai ter reação. Livraria não. Não, mas não assalta, livraria passo longe. Mas hoje à tarde recebi um assalto em Garopaba, uma cidade tranquila. Assaltaram a livraria. Assaltaram uma joalheria lá. Dia 12 vai ter um movimento pela liberação das armas. Nós somos a favor do desarmamento. 12/3 no Parcão. São a favor do desarmamento? Do armamento. Do armamento. Contra o estatuto. Contra o estatuto. Brigadeiro, eu, José Ferreira. Bom, todos os nossos telespectadores aqui sabem que eu acompanho essa ideia, mas eu queria só, nesse ponto final, Paulo, dar uma boa notícia. Que eu falei, vou dar uma boa notícia hoje. Então, como você se referiu aí à bancada dos vereadores do PMDB, existem realmente pessoas que estão pensando a cidade para o futuro. E uma dessas pessoas, e eu tenho, é meu amigo particular e iniciamos um trabalho já há algum tempo, certo? O vereador Walter Naugas está em Brasília e ele nos passou uma mensagem que é um trabalho muito, mas muito importante. Existe um grupo, certo, com muito dinheiro para fazer uma aplicação, certo, sobre mobilidade urbana em Porto Alegre. Certo? Inclusive já está na mídia isso. Fazer mais ciclovias. Não, tio. Certo? Se for ciclovia, eu estou fora. Não é metrô, mas é todo um trabalho em que entra a hidrovia, entra corredores, uma série de coisas que Porto Alegre poderá ter, sim. Mas não é o aeromóvel, aquele que agora anda... Agora tem que ser com parceria público-privada, porque o governo não tem dinheiro para isso, não, pô. Olha aqui, ó. Obrigado, brigadeiro, né?
Obrigado. Não está brigado com ele. De meios aqui está pedindo o Ivo Goulart aqui para construir escolas, enfim. Também, queremos escolas também, né? Em vez de presídios. Só que para a escola o resultado vem daqui a 30 anos. Já deveríamos começar lá atrás, não começamos. Agora precisamos hoje nem resolver o problema de construir mais Obrigado, escolas, Lênin, mas obrigado. Melhorar é para fechar. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.